receber o passe, frequentar aqui a casa espírita, ou qualquer outra casa religiosa que você se senta bem. Porque a doutrina espírita, ela não veio derrubar nada. Assim como Jesus disse, eu não vim derrubar a lei e os profetas, a doutrina espírita não veio derrubar nada. Não veio derrubar quem é católico, segue o catolicismo. O livro dos Espíritos e os Evangelhos, o Evangelho segundo o Espiritismo, está cheio de mensagens de São Luís, de São Tomás de Aquino, de Joana d'Arc, de Santo Agostinho. O livro Céu e Inferno está cheio de mensagens de bispos, de padres, de curas, de pessoas ligadas à igreja, né? Aqui o patrono da nossa casa, Francisco de Assis, né? Eu, quando vou ao Rio de Janeiro, que eu vejo uma igreja, a primeira coisa que eu faço é entrar e pedir proteção para que nenhuma bala perdida me acerte, me ache, né? Tem uns tempos atrás, eu estava lá no Rio, eu ia num médico em São Cristóvão, e estava lá naquele ônibus apinhado. E aí o motorista falou assim, abaixa, todo mundo está vendo tiroteio aí. Aí, meu Deus do céu, como é que nós vamos abaixar o ônibus? Estava muito cheio. Aí foi todo mundo se abaixando. Aí eu fiquei, né? Aí um lá da frente gritou assim, aleluia, Jesus no céu. Aí eu falei, opa, é um evangélico aqui, graças a Deus. Aí o outro de trás falou assim, meu São Sebastião. Aí eu falei assim, eu não vou ficar por baixo. Levantei e falei, Bizete, me ajude. Então, gente, a gente não pode, né, ficar nessa de achar. A gente, essas coisas, as pessoas, algumas pessoas chegam aqui e dizem assim, vocês não seguem a pureza doutrinária. Eu adoro vir aqui, eu já rodei todas as casas, mas aqui é que eu me sinto bem, eu falo, que bom, saber. E outras pessoas dizem assim, vocês não seguem a pureza doutrinária, Kardec, isso. Eu falei, realmente, nós seguimos a base. Tem sala de energização com os espíritos orientais, né? De 1550 a 1580, nós tivemos 6 milhões de negros escravos no Brasil. Quando os europeus chegaram aqui e invadiram o Brasil e disseram que tinham descoberto, nós tínhamos 4 milhões de índios. Hoje nós temos menos de 250 mil índios. E esses negros, e esses espíritos, e esses 6 milhões de negros, e esses 4 milhões de índios que foram exterminados e exaltados historicamente, porque os bandeirantes expandiram as fronteiras do Brasil através das riquezas minerais e da caça ao índio. Está lá em todos os livros de história. Vocês podem ver. O que aconteceu no plano espiritual? Foram feitos infinitos sistemas de parceria e resgate kármico. Era um mercador de escravos, o dono da fazenda, o capitão do mato, o feitor, que precisavam se harmonizar com os negros e as negras que eles haviam cometido as maiores violências. Então, nós temos hoje um número imenso de manifestações espíritas e mediúnicas de matriz africana, como a Umbanda, Candomblé, outras coisas, onde os índios também se manifestam. Então nós temos
temos a sala de energização, onde estão os espíritos orientais. Nós temos ali o atendimento fraterno e a desobsessão, onde os caboclos, os índios, os pretos velhos também se manifestam. Dr. Bezerra de Menezes diz que são os pretos velhos que vão no interior da terra, lá em regiões subcrustais, resgatar aqueles espíritos em grande sofrimento e os trazem para serem então tratados nos hospitais da espiritualidade. Ora, Kardec publicou os livros da codificação a partir de 1857 até 1859. Ele não sabia nada de religiões africanas, né? Não há muita informação naquela época, na Europa não havia, apesar de Kardec ser muito estudioso, a respeito dos espíritos orientais. E tem um outro fator também. Uma vez uma pessoa um espírita foi a um centro de Umbanda e falou assim: ah, mas eu não posso ser tratado aí por esse preto velho falando tudo errado. O cara me disse: filho, não sei o quê. Eu não posso ser assim. Aí o preto velho falou assim: ah, é? Se você quiser, eu viro um doutor alemão. Aí começou a falar em alemão com ele. Olha o racismo espiritual. Por que você ser alemão, judeu, negro da África, índio do Brasil, oriental do Oriente Próximo, de origem islâmica, ou do Extremo Oriente, de origem nipônica, chinesa, qualquer coisa? Isso é uma condição da terra, da cultura da terra, onde os espíritos viveram em determinado tempo, em determinado espaço da sua história e da história da humanidade. No plano espiritual, o que equaliza é a condição espiritual, a condição amorosa, a condição fraterna, né? Tanto que os espíritos mais elevados, eles se comunicam mentalmente, né? Agora, quando o espírito está numa condição muito apegada aqui à Terra, ele pensa, ele está tão assim auto-hipnotizado, ele pensa que ainda está vivo, ainda está nessa dimensão. Aqui agora, nesse momento, tem uma quantidade imensa de espíritos assistindo essa reunião, porque eles não sabem que já desencarnaram, eles têm necessidade de assistir exposições como essa que eu estou fazendo, porque o padrão mental dimensional dele ainda é esse. Ele recebe passe. Os farmacêuticos espirituais manipulam a medicação através dos princípios ativos do reino mineral, vegetal, animal. E essa medicação é veiculada através da água, que é um grande condutor de energia, onde a água é a vida. Primeira coisa que os astronautas fazem quando vão a algum lugar mais distante, algum astro, algum satélite, algum planeta, é saber se tem água, porque a água é vida. Gilson, Pode não? licença, você falou que a gente podia fazer. Pode. Pode sim. Você falou nos robôs. Eu já fui atendida por robô, inclusive aqui, que eu percebi que aquele espírito já foi médico, pelo modo que me atendeu. Foi médico? Já, com certeza. Certamente. Eu quero perguntar ao senhor, por que eles assumem essa característica de preto? Boa pergunta. Boa pergunta. Nas comunicações espirituais, em alguns livros, eles dizem que assumem essa condição
porque eles foram espíritos tão orgulhosos, tão vaidosos, sofreram tantas quedas morais e de ambição, de poder, de vaidade, de mando, que eles só viram a luz, só aprenderam a humildade quando eles reencarnaram como escravos negros. E aí eles têm uma gratidão a essa etapa encarnatória deles, e eles se apresentam dessa forma com receio de nunca resvalar. Sabe aquela história do homem vigiado? Com receio de nunca caírem outra vez. Essa é uma resposta. Outra resposta é que a doutrina espírita, que surgiu na França, mas a influência da Igreja Católica e o preconceito cultural acadêmico era tão forte, que foi transplantado aqui para o Brasil essas ideias espíritas, porque aqui existia um campo muito propício que os negros e índios já tinham uma prática mediúnica, entende? E isso foi passando culturalmente de geração a geração, e a maioria do povo, eles têm essa empatia maior quando eles falam com o vovô, com o caboclo, com o preto velho, porque os vovôs, os pretos velhos, os vovós, eles são muito afetuosos, são muito carinhosos, são psicólogos natos, entende? Devido à grande experiência, aprendizagem de sofrimento que eles já passaram. E os orientais, graças à filosofia, às filosofias orientais, não só o confucionismo, mas principalmente o budismo, né? Porque o budismo fala na impermanência das coisas. Nós aqui, nós somos muito apegados e muito pragmáticos e queremos tudo muito rápido e muito organizado devido à Revolução Industrial. Antes, quando o homem vivia no campo, no período feudal, ele meditava, ele acompanhava a natureza, ele via o ciclo de alinhamento dos pássaros, a floração dos vegetais, o surgimento dos frutos, os cruzamentos dos animais, a época das águas, dos ventos, do frio, do calor, da chuva. Com a Revolução Industrial, eles tiveram que ir para a cidade, porque os donos das terras acabaram com as lavouras que eles trabalhavam, eles plantavam para si, fazendo cercamentos para criar ovelhas, para produzir lã para a indústria de tecido que a Revolução Industrial precisava. E eles que viviam na natureza foram obrigados a entrar dentro de uma fábrica, um galpão escuro, fétido, fechado, que tinha uma janela longe, que tinha determinadas horas para ir ao banheiro, que não podia falar, não podiam assobiar, e tinham que produzir. E aí nós entramos nessa, uma coisa parecida agora com o computador, que os jovens estão, aquele negócio assim, não, aquela coisa assim apressada que o jovem tem, menos para levantar de manhã para a escola, para fazer o dever, para trabalhar e para arrumar o quarto, mas eles querem tudo para ontem. Então a gente está passando por uma fase assim.